Graça e paz a todos. Estamos aqui para dar continuidade no nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Já estudamos o capítulo 1 e 2. O nosso primeiro texto de estudo hoje começa no capítulo 13 e vai do versículo 1 ao versículo 10, que é a realização de um milagre. A narrativa de um milagre em que Pedro e João estão se dirigindo ao templo e na escadaria do templo ali um mendigo, um paralítico pedindo esmolas. E ele então pede uma esmola para João e Pedro que estão passando, e Pedro responde a ele, pede para ele: olha para mim, e diz a ele: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente o pôs de pé, e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então esse homem começa a saltar, a pular, maravilhado com aquilo que tinha acontecido com ele, com aquele milagre tremendo, e glorificar a Deus. As pessoas começam a se juntar e começam a ver admiradas, reconhecendo que era o paralítico, glorificando a Deus por aquele milagre. O que nós podemos destacar desse primeiro texto? Em primeiro lugar, eu coloquei ali, o milagre em si. Por que o milagre em si? Porque além da cura física, além daquela pessoa que era paralítica e teve a sua saúde restaurada e volta a andar, isso por si só já é algo tremendo, maravilhoso. Também ali nós temos o que passa o entendimento de que também há uma cura social, há um restabelecimento, uma restauração da vida social daquele homem, porque somente poderia pedir esmolas na escadaria do templo aquelas pessoas que verdadeiramente, que realmente não pudessem prover o seu próprio sustento. Aquelas pessoas que verdadeiramente não podiam trabalhar, elas então são as pessoas que poderiam pedir esmolas nas escadarias do templo. Então aquela pessoa que estava ali era reconhecidamente incapaz de prover o seu próprio sustento. E a partir do momento que a sua saúde é restabelecida, que ela pode caminhar, que ela pode ter uma vida social, ela pode ter uma vida com dignidade, ela pode trabalhar, então a sua vida social também é restabelecida. Então é um milagre que ele envolve várias áreas, não apenas o físico, mas também atinge a dignidade, atinge a vida social daquela pessoa. E isso é um milagre ainda tremendo, ainda maior, ou dá uma dimensão maior, uma grandeza maior ao milagre, porque às vezes nós nos detemos apenas na cura física e esquecemos que essa cura física ela se amplia. A partir do momento que a pessoa tem a sua saúde restabelecida, ela tem várias áreas da sua vida também restabelecida. Então isso envolve o milagre em si. Mas ali na letra B nós temos também a forma do milagre, colocando que o princípio da questão espiritual acima da questão material. Pedro diz: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho, o poder de Deus está em mim. Fui capacitado pelo Espírito Santo de Deus, tenho autoridade no nome de Jesus. Isso eu tenho e isso eu te dou, e isso eu derramo sobre a tua vida, derramo poder sobre a tua vida, derramo cura sobre a tua vida. Então a predominância da questão espiritual sobre a questão material. O ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho, o Espírito Santo, o poder de Deus em mim, esse eu te dou. E também, ainda em relação à forma do milagre, a questão do nome de Jesus. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 1 e 2, no capítulo 1 especialmente, a criação, nós vimos que lá está relatado que Deus diz: haja luz, venha à existência luz, e a luz vinha à existência. A separação, os astros vinham à existência quando Deus falava. Jesus apenas dizia: toma o teu leito e anda. Apenas isso. Mas os seguidores de Jesus faziam os mesmos milagres, mas na autoridade do nome de Jesus. Não era no nome do discípulo, não era no nome do Pedro, não era no nome do João, não era no nome do Paulo, era no nome de Jesus.
na autoridade, e todo o poder e toda a autoridade estava no nome de Jesus. Então a gente percebe Jesus falando direto: anda. Já os discípulos ou qualquer outro que fizesse milagres, como ainda hoje, no nome de Jesus, porque a autoridade está no nome de Jesus. Ele nos deu essa autorização, ele nos deu essa procuração de podermos usar o nome dele. Ninguém cura em nome próprio, mas cura no poderoso nome de Jesus. No nosso segundo texto, nós temos a segunda grande pregação de Pedro, que vai ali do versículo 11 até o versículo 26. Eu coloquei ali como destaque, a glorificação e reconhecimento. Aquele paralítico, quando ele teve a sua saúde restaurada, quando ele volta a andar, ele, em primeiro lugar, ele salta de alegria e glorifica a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor foi dado a Deus. Mas após ele glorificar a Deus, ele junta com Pedro e João. Tipo como se usa hoje, estamos juntos. Ele junta com eles, fecha com eles. Aquele paralítico começa a andar com eles. Eles entram no templo e o paralítico está ali. Onde vocês forem, eu vou junto. E Pedro, então, as pessoas começam a ver o paralítico, reconhecendo o paralítico, começam a se juntar, admiradas, maravilhadas com aquele milagre. Elas então começam a se aglomerar, e o que Pedro faz como um bom cristão? Aproveita aquela oportunidade e faz mais uma vez aquilo que ele foi incumbido, foi designado por Deus, como todos nós somos. Prega o evangelho. E ali então ele prega o evangelho da mesma forma, da mesma estrutura que ele fez a sua primeira pregação, a sua primeira mensagem no dia de Pentecostes. Usa a mesma estrutura. Em primeiro lugar, ele coloca Cristo no centro da sua mensagem, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Então, Cristo no centro. Ele usa alguns títulos como o Santo, o Justo, fala da profecia de Moisés, mas a grande questão é: Jesus é o centro da sua mensagem. Isso até você pode escutar, você que é cristão, é evangélico, é gospel, é reformado, é protestante, tá, mas toda mensagem tem Cristo como centro. Será que toda mensagem hoje em dia ela é cristocêntrica? Ou a grande maioria das mensagens que nós ouvimos ela é antropocêntrica? É o homem como centro da mensagem. Não, eu sou especial para Deus e Deus vai me dar o que eu quiser e Deus vai me dar o que eu preciso. A grande maioria das mensagens hoje não é cristocêntrica, não é uma mensagem que leve para Cristo, que conduza a Cristo, em que Cristo seja o centro dela, como eram nas mensagens de Pedro e depois nas mensagens de Paulo. Paulo escreve: a Corinto, por exemplo, eu só busquei pregar a vocês Cristo e esse crucificado. Então Cristo é o centro da mensagem, e Paulo e Pedro coloca aqui Cristo como centro da mensagem. Tudo leva apontando para ele. O que ele prega em primeiro lugar, o que ele deixa evidente na maior parte do seu texto, da sua mensagem, é que Jesus é o Filho de Deus. É uma pregação totalmente, 100% cristocêntrica. Então isso é bem interessante para nós, pararmos e analisarmos uma comparação com essas mensagens da igreja primitiva, a igreja que estava começando, com as mensagens de hoje. Os modelos de pregação, de mensagens que Pedro e os demais apóstolos, principalmente Pedro e Paulo, pregavam, e as pregações hoje em dia. Olhar o centro delas e qual era o centro delas. Um outro ponto que eu destaco ali é ainda um Deus distante. Pedro ainda tem aquela ideia, porque era início ali, ainda era o começo de tudo, Eles estavam ainda ali maravilhados, impactados com tudo que eles mesmos estavam vivendo. Era o
começo de tudo isso que nós temos hoje como igreja, de pregação, ali estava começando. Então, as incertezas, as próprias ideias, aquelas coisas que eles tinham como a religião deles, como o entendimento deles, estava mudando. E Pedro ainda tinha a ideia de um Deus distante. Ainda era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados. E se você vai comparar isso com Paulo, Paulo já diz, né? Porque o meu Deus, a intimidade, a mudança do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, para alguém que chega e diz o meu Deus. Né? A diferença, né, da intimidade, mas não é que Pedro não tivesse intimidade, ele estava construindo uma intimidade, ele estava construindo, mudando uma ideia. Então é um destaque, isso vai acontecendo com Pedro, essa transformação também como acontece, não é que Pedro seja melhor que Paulo, é que nós vimos que Paulo também passa pelo mesmo processo. Tem horas que ele manda matar, mata, depois, não, olha, me manda aquele aqui, é meu amigo, é útil para mim. Então, ele vai, ao decorrer, né, ao longo do desenvolvimento do ministério de todos eles vão, né, de fé em fé, de glória em glória, Deus os vai aperfeiçoando, assim como acontece conosco. Ao longo da nossa vida com Deus, a nossa intimidade vai aumentando e Deus vai trabalhando conosco, e Deus vai nos moldando com liberdade, Deus vai nos ajeitando e nos formando, nos colocando em nós o caráter de Cristo. E um outro ponto de destaque ali é a questão da escolha do povo. Tinham ali, como Pedro coloca, né, coloca Barrabás como um assassino, preferiram um assassino do que a Jesus. Ou seja, vocês tinham para decidir entre um assassino quem é? É aquele que tira a vida, e Jesus. Jesus é aquele que dá a vida, o autor da vida. Então, entre o que tira a vida e o que dá a vida, vocês escolheram aquele que tira a vida, mostrando para o povo, confrontando as pessoas, os que estavam ali, porque também há essa diferença. Lá em Pentecostes, na primeira mensagem de Pedro, estavam pessoas, judeus de todas as nações, mas agora aqui em Jerusalém, passado Pentecostes, no templo eram apenas os judeus dali, os judeus de Jerusalém, a grande maioria, né, eram os judeus dali, eram de Jerusalém, aqueles que viram Jesus, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que perceberam que todo aquele movimento, que fizeram parte daquilo, foram testemunhas oculares da vida, do ministério de Jesus. Então eles não tinham como não saber, e Pedro diz, vocês preferiram aquele que tira a vida, aquele que dá a vida. Eles sabiam exatamente do que Pedro estava falando, estavam sendo confrontados, porque isso era a realidade deles. Terceiro texto, aí vamos para o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Então estão ali, Pedro está ali, né, junto com João, pregando o evangelho, pregando a mensagem de salvação em Cristo Jesus, pregando o arrependimento, e de repente se aproxima deles guardas, os saduceus, e pegam os dois, pegam Pedro e João e os prendem. E o destaque dessa prisão qual é o motivo da prisão? Por que prenderam Pedro e João? Prenderam eles, está escrito ali, por causa que eles estavam ensinando e proclamando a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Se percebe que entre aqueles que vieram prender Pedro e João, não estava nenhum fariseu, apenas os saduceus. Porque, claro, em primeiro lugar, né, os saduceus eram os que governavam, né, que mandavam, tinham a maioria, né, do sinédrio naquele tempo. Isso nós não vamos estudar agora, porque isso é muito mais profundo. Talvez mais adiante, em um curso onde nós possamos nos aprofundar mais em Atos dos Apóstolos, onde nós temos a questão de saduceus e fariseus, e podemos nos aprofundar um pouco mais nessa questão, porque é bem interessante a origem dos saduceus e fariseus, qual era a linha de pensamento deles, o que distinguiam eles, e a rivalidade entre eles.
né? Por exemplo, essa questão da ressurreição dos mortos, os saduceus não criam, já os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, e outras questões também, né, que haviam entre eles, mas isso é algo mais profundo. Mas nesse momento aqui a gente percebe que só os saduceus vieram junto para prender Pedro e João, porque eles não acreditavam na ressurreição, e os discípulos de Pedro e João nessa oportunidade, como na outra, estavam falando que Jesus Cristo foi ressuscitado, que Deus o havia ressuscitado, ele havia aparecido. Então isso, né, preocupou os saduceus. Então esse é o principal motivo, e Pedro e João estavam ensinando e proclamando a ressurreição dos mortos. Então esse é um dos motivos da prisão. Levam eles. E por que não julgam eles no mesmo dia? Ali está escrito, né, porque já estava anoitecendo. Eles chegaram no templo por volta das 3 horas da tarde, como está relatado, e até que conversasse com o paralítico, que fizesse um milagre e fizesse todo aquele movimento, e todos vieram ver o paralítico que agora estava pulando, saltando e glorificando, e aí Pedro fazendo a sua pregação, a sua mensagem. O tempo passou, e quando eles vieram, prenderam os dois, levaram por Sinédrio. Então já decorreu o tempo e já estava quase anoitecendo, e um julgamento entraria noite adentro. Então eles não julgaram Pedro e João naquele dia. Por quê? Porque a lei judaica não permitia julgamentos à noite, depois, né, do entardecer, quando a noite chegava. Interessante, nem julgamentos, nem contratos, né? Contratos só podiam ser feitos durante o dia. Um contrato que fosse feito à noite, ele não tinha validade, não tinha valor legal. No entanto, o que nós vemos? Quando foi que Jesus foi preso? E quando foi que Jesus foi julgado? Prenderam Jesus à noite e julgaram Jesus à noite, durante a madrugada. Isso é bem interessante. Para Pedro e João e as demais, né, prisões seguiam uma regra, mas a sede deles de eliminarem Jesus era tão grande que eles desrespeitaram todas as leis. Eles fizeram de tudo, subornaram testemunhas e ainda fizeram um julgamento totalmente ilegal, porque não era permitido nem prisão nem julgamento pela parte da noite. E aí por isso que esse texto aqui comprova isso, dizendo que como já era chegada a noite, já estava anoitecendo, prenderam e deixaram para julgar Pedro e João no dia seguinte. Quarto texto, a defesa dos apóstolos. Como os apóstolos, como Pedro e João se defenderam. Pedro mais uma vez, né, falando, e ele aproveita a oportunidade, mais uma oportunidade, e Pedro manda mais uma mensagem, falando, trazendo as escrituras, provando na palavra, como nós dissemos hoje, com fundamento bíblico, com fundamento na palavra. Traz lá as escrituras dizendo que Jesus é a pedra angular, é a pedra que foi rejeitada, mostrando as escrituras que Jesus, quem era Jesus. E agora ainda a palavra destaca, né, que eles estavam cheios, Pedro cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo que dá ousadia, dá capacitação, poder. Ele prega mais uma vez a mensagem. E olha que interessante o destaque ali, por último falando, né, que o nome de Jesus, não há outro nome. No versículo 12 Pedro diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O poder está no nome de Jesus, o poder está em Jesus. Como Jesus não está mais ali presente fisicamente, ele deu a autoridade de usar o nome dele, e na autoridade do nome de Jesus todo joelho se dobrará,
todos se curvarão, e eles dizendo que nessa autoridade do nome de Jesus, então o nome de Jesus, além de curar, de fazer maravilhas, é no nome de Jesus que há salvação. É no nome de Jesus e somente no nome. Não há nenhum outro nome sobre a face da terra, nem denominação, nem nome de pastor, nem nome de pessoas influentes podem trazer salvação. Somente há salvação no nome de Jesus. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que estejamos salvos. E isso é tremendo. Quinto texto, o julgamento e a sentença que Pedro e João receberam. Aí do capítulo 4, versículo 13 ao 22. Destaque, né? O que eles entenderam. Homens comuns e sem instrução. O que eles queriam dizer com homens comuns e sem instrução? Duas coisas. Em primeiro lugar, que não eram que fossem, esses homens são analfabetos ou são ignorantes. Não, eles estavam dizendo que eram homens comuns e sem instrução, porque eles estavam comparando com aqueles como Pedro e João estavam pregando, estavam ensinando, e eles sabiam que Pedro e João não tinham uma educação sistemática, não pertenciam a nenhuma escola de rabinos, não frequentavam aquela educação que os judeus tinham até os 12 anos, até os 17 anos, numa escola, aprendendo com o mestre, com o rabino. Sabiam que os dois não tinham essa estrutura, não tiveram essa educação, então eles eram homens comuns e sem instrução. Não tinham todo esse conhecimento. Esse é um aspecto dessa afirmação. E o outro aspecto, olha, o mestre deles, o rabi deles é o que nós crucificamos. Está morto. Então, e se aquele falava as coisas desconexas, se aquele foi julgado e foi condenado, então esses aqui seguiam eles, não têm. Então essa era a ideia que estava por trás de dizer que eles eram sem instrução, homens comuns e sem instrução, sem uma educação formal, como tinham os outros judeus, na escola de rabinos, dos mestres, e também porque o mestre deles, no caso, sem instrução, era aquele que tinha sido crucificado. Um outro destaque ali é o que eles dão, né? A sentença deles é impedir a pregação, que eles não pregassem mais, não falassem mais de Jesus, né? Os religiosos, né, sempre têm, ao longo da história da humanidade, do cristianismo, a ideia de impedir a pregação ou ensino de Jesus Cristo. Tirar Jesus, como nós falamos no início lá, tirar Jesus do centro. E aqui a sentença que é dada para eles é: olha, vamos liberar vocês, vamos soltar vocês, mas não falem mais, não ensinem mais sobre Jesus Cristo. A ideia dos religiosos, a ideia dos políticos religiosos era essa: era impedir que Jesus Cristo fosse pregado. Sempre os religiosos vão tentar impedir que a verdade, o evangelho verdadeiro, Cristo como centro do evangelho, seja pregado. E foi essa a sentença que eles receberam, essa foi a condenação. Nós liberamos vocês, mas não preguem mais a Jesus Cristo. E o último destaque desse texto aí, né, é a desobediência legal. Nós sempre somos orientados pela palavra a obedecermos às leis. E ali eles foram, a sentença deles, como eu falei, era que não pregassem mais a Jesus Cristo. E eles disseram: a quem nós devemos obedecer? Isso é um apelo legal dentro da lei judaica. A quem nós devemos obedecer? Fazer a vontade de quem? De Deus ou dos homens? Eles estavam ali colocando, né, aqueles que julgaram eles contra a parede, porque a lei judaica sempre colocou a vontade de Deus acima das demais vontades, ou acima das demais ordenanças. Era o que estavam fazendo com eles. Não preguem mais. E eles disseram: nós vamos fazer a vontade de Deus. Devemos seguir aquilo que Deus, ou fazer aquilo que Deus nos manda fazer.
Então ali aqueles que julgavam ele, o Sinédrio não teve como reagir àquela argumentação, porque era a própria lei deles que mandavam fazer a vontade de Deus. E eles estavam dizendo, olha, se Deus mandar, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Texto 6, né, a oração da igreja, no capítulo 4, do versículo 23 ao 31. Na igreja, Pedro e João se reúnem com a igreja e oram. E o destaque dessa oração, em primeiro lugar, eles reconheceram a situação. Esse foi o primeiro confronto depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, melhor dizendo, foi o primeiro confronto entre os seguidores de Jesus Cristo. Depois da crucificação de Jesus, depois do julgamento, depois daquele confronto na prisão e julgamento que teve ali entre o Sinédrio, entre aqueles perseguidores de Jesus e os seus discípulos, esse foi, né, o primeiro julgamento, o primeiro confronto entre eles depois do julgamento de Jesus. Então os discípulos passam, né, eles têm esse discernimento de reconhecerem a situação, de reconhecerem que a perseguição ou que a rejeição continuaria, que eles estavam em risco. Então, reconhecer a situação, isso é fundamental para a igreja, e eles reconheceram e oraram. Por que eles oraram? Ou para que eles oraram? Qual era o pedido da oração deles? Por capacitação. Eles não oraram para que Deus evitasse a perseguição, eles não oraram para que Deus tirasse eles dali, eles não oraram de nenhuma outra forma, ou não tiveram outro pedido além de que Deus os capacitasse. Nós reconhecemos a situação, sabemos que seremos perseguidos, que seremos confrontados, que enfrentaremos julgamentos, enfrentaremos injustiça, sabemos o que vamos enfrentar, mas nós estamos pedindo ao Pai, estamos pedindo a Deus capacitação, nos capacita, nos reveste de poder, nos reveste de autoridade. E para que eles pediram isso a Deus? Vendo a situação que iria complicar para eles, ia dar ruim para eles, eles compreendendo isso, eles pedem a Deus para que Deus os capacitasse. Para quê? Para servir. O terceiro ponto, o terceiro destaque ali era para servir. Eles pedem poder para servir, poder para anunciar o evangelho, que Deus capacitasse eles para que eles continuassem pregando o evangelho, pregando os ensinamentos de Jesus, pregando aquilo que Jesus os havia separado, chamado e ensinado a fazer. Pregando o arrependimento, pregando as boas novas, que há salvação somente no nome de Jesus, que era preciso o arrependimento e a entrega, o reconhecimento de que Jesus era o Filho de Deus, e também capacitação para fazer os sinais e maravilhas, fazer os milagres, para fazer os sinais que apontavam para Jesus. Então é bem interessante essa oração que eles fazem, que não é uma oração pedindo Deus me livra, como é comum, né, a gente ouvir, me livra dessa, me tira dessa. Mas não, eles ali estavam dispostos a, Senhor, nós sabemos que vamos passar pela tribulação, nós sabemos que vamos enfrentar essa dificuldade, nos capacita. Nós não queremos fugir daquilo que tu tem para nós, mas nos capacita, nos reveste de poder para que nós possamos pregar o evangelho, possamos pregar as boas novas do reino, possamos trazer cura, milagre e libertação para os necessitados. E no último texto, do capítulo 4, versículo 32, até o capítulo 5, versículo 11, né, a vida em comunhão e liberdade. Aqui um destaque, né, mas mais em termos de interpretação, em termos de exegese, nós precisamos observar, né, sempre que vamos estudar a palavra de Deus, vamos preparar uma mensagem, ou até mesmo estudar ela, que não podemos nos guiar pela divisão dos capítulos e dos versículos. Ela é uma boa noção, uma boa referência, mas em alguns casos elas nos enganam.
Por exemplo, se nós vamos ver esse caso, né, nós vamos falar agora sobre a comunhão, a vida em comunhão deles, e nós vimos que dá o relato da vida em comunhão, que tem 2 exemplos, um exemplo positivo, vamos classificar assim, de positivo, um exemplo negativo. Um exemplo a ser seguido e outro exemplo a não ser seguido. E eles estão falando do mesmo assunto. No entanto, a Bíblia separa ali o exemplo de Barnabé, termina o capítulo 4. Já o exemplo de Ananias e Safiras, que segue, né, tratando do mesmo assunto, já estão no capítulo 5. Nós precisamos, né, entender que essas divisões, tanto de versículos como de capítulos, não estavam nos manuscritos, não estavam nos autógrafos, não estavam nos originais, nem nas cópias primitivas. Né? Isso foi acrescentado ao longo do tempo, né, muito depois, né, de termos a Bíblia formada, já o cânon formado, que foram acrescentadas essas divisões. E muitas vezes, né, ou algumas vezes, elas nos enganam, nos levam a separar uma mensagem aqui termina o capítulo, então nós paramos por aqui a mensagem, mas na verdade o tema daquela, como é chamado na teologia, daquela perícope, daquele trecho que está sendo escrito, que foi escrito, aquela mensagem, aquele assunto segue, às vezes em outro capítulo, e às vezes o leitor para naquele capítulo e faz um estudo apenas a partir dali, e às vezes parece que ou aquela mensagem não tem uma conclusão, fica meio perdida, ou não tem uma introdução, porque a introdução dela é no capítulo anterior. Então, né, fecha aspas. Então, o que nós temos ali no nosso último texto segue, né, a questão dos necessitados, como foi lá no capítulo 2, né, que eles viviam em comunhão. Vendiam os bens, vendiam as suas posses, e esse valor ele era dividido conforme a necessidade de cada um. Os estudiosos dizem que não era necessário, o que eles não faziam, todos venderam tudo e entregaram, não. Conforme a necessidade, Deus tocava o coração, então eles vendiam e faziam a entrega, e essa entrega desse valor, essa oferta era repartida entre os necessitados. Não era uma obrigação que todos vendessem ou fizeram todos ao mesmo tempo. Como eu falei, né, há muita coisa para a gente estudar, né? Então toda essa questão, né, de como era visto isso, né? Qual era o verdadeiro motivo da venda dos bens, das ofertas, como que isso era administrado, ou por que isso era feito, é um assunto que precisa aprofundar mais. Mas aqui nós estamos apenas, né, tendo uma noção geral, né, tentando dar um panorama geral dos textos de Atos dos Apóstolos. Então, a princípio, o que nós temos o que nós podemos falar agora, comentar agora, é essa questão, que havia, né, os bens eram vendidos e distribuídos conforme a necessidade de cada um. Por que eu estou falando isso? No que pode se aprofundar mais isso? Porque isso, né, é causa, ou pelo menos é apontada por grandes estudiosos, que essa é a causa do empobrecimento da igreja. Por isso que a igreja primitiva, ela sempre foi uma igreja necessitada, porque sempre houve essa questão as ofertas não eram para a igreja, ou melhor, eram para a igreja, mas a igreja naquele tempo era verdadeiramente os seus membros, era verdadeiramente, né, aquelas pessoas que seguiam a Jesus. Então, distribuir e ser para a igreja era para as pessoas. A igreja cristã primitiva não tinha bens, não tinha posses, não tinha templos. Todas as ofertas eram investidas diretamente na vida dos seus irmãos, na vida dos irmãos, na vida daquelas pessoas que estavam ali vivendo em comunhão. Então, por isso que eu digo que existe muita coisa ainda a estudar, nós podemos aprofundar muito mais, mas isso, como eu falei, talvez posteriormente venhamos a fazer um curso onde a gente possamos nos aprofundar ainda mais nesses assuntos. Então, era assim que permaneciam vivendo, né, nessa comunhão. E
a Bíblia nos mostra ali nesse capítulo 4 e 5, no final do capítulo 4 e no início do capítulo 5, dois exemplos. Um exemplo positivo, um exemplo a ser seguido, digamos assim, que é a questão, né, o exemplo de Barnabé, né, o Consolador. A palavra Barnabé foi chamada de Consolador, né, comparado ao Espírito Santo, né, porque ele consolou e ajudou muitos dos discípulos, como João Marcos, né, autor do Evangelho de Marcos. Foi Barnabé que lutou pela vida de Paulo para que, né, os discípulos reconhecessem, falassem com Paulo, para que Paulo fosse aceito no meio do cristianismo, porque ele era o maior perseguidor do cristianismo. Então, Barnabé é uma figura fora de série. Barnabé é um exemplo, né, a ser seguido, é verdadeiramente um homem de Deus. Eu creio que Barnabé é um daqueles homens que lá o autor aos Hebreus diz que homens dos quais o mundo não era digno. E Barnabé, eu creio que foi um desses homens. E Barnabé então vende as suas propriedades, entrega aos apóstolos. Tudo que vendeu, todo o valor arrecadado é entregue aos apóstolos, para que os apóstolos fizessem a divisão conforme a necessidade de cada um. E Barnabé se entrega a vida com Deus. Ele não entrega apenas os bens dele, ele também entrega a sua vida. E essa é a entrega completa que o cristianismo, que Jesus requer de nós. Não que nós tenhamos que vender, como eu já falei, o que acontecia é que Deus tocava. Se Deus tocar no teu coração e tu sentir essa vontade, faça. Se tiver plena convicção de que é Deus que está te orientando, é Deus que está conduzindo, faça, não tenha medo. Mas o que nós estamos falando aqui é de uma entrega total. Uma entrega total, uma vida de entrega a Deus. Não apenas questões materiais, né? Como até nós falamos no início. Ouro e prata não tenho, a questão material não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. É a entrega, eles estavam dando aquilo que eles tinham. E aqui nós temos, né, Pedro e João dando a esmola para aquele que era paralítico. E aqui mais uma vez um exemplo de entrega. Esse tinha que entregar, tinha bens materiais e foi tocado por Deus e seguiu aquilo que Deus estava falando, entregou tudo e se entregou por completo a uma vida com Deus. Barnabé é o pai das consolações. Já, né, o exemplo de Ananias e Safira é um exemplo que não deve ser seguido, é um exemplo negativo. É um exemplo que até por isso que eu coloquei ali na questão da liberdade, né? Havia liberdade, ninguém era obrigado a nada. E eles então querem a resposta que Pedro dá a eles. Olha, Ananias vem e entrega parte do valor que ele tinha vendido a sua propriedade, dizendo que ali, estou entregando tudo, vendi e entrego tudo para vocês. E a Bíblia usa, né, o relato, Lucas usa a palavra que ele reteve. E o sentido da palavra reteve é o sentido de ludibriou, de enganou. Não é assim apenas de reteve, fiquei para mim. Não, ele reteve no sentido de má fé. Ele teve má fé quando o uso do sentido da palavra reteve é esse. É de má fé, é de engano. E era isso que ele tentou, porque ele vendeu por um valor e foi lá e entregou um valor menor, dizendo que por aquele valor que ele tinha vendido os seus bens, estava entregando tudo. E Pedro diz ele sem necessidade nenhuma, porque ninguém havia pedido. Se ele ficasse com tudo, ele ia viver da mesma forma em comunhão. Se ele vendesse, desse a metade, estou dando a metade, ele iria viver da mesma forma em comunhão. Ele estava querendo enganar Deus. É o coração que Deus sonda. E então, também, não vamos falar aqui, não vamos nos aprofundar muito, o que acontece com eles. Primeiro, Ananias cai morto ali, levam ele, enterram ele. Quando voltam, aí chega a esposa dele e confirma a mesma história, e também acaba morrendo naquele momento. E o que seria então a causa-morte de Ananias e Safira? Será que foi Deus que castigou? Será que foi punição?
Será que houve salvação para eles? Alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas, como eu já disse, posteriormente nós vamos nos aprofundar nesses assuntos. Hoje nosso estudo fica por aqui. Eu espero que você tenha sido edificado na presença de Deus e até o nosso próximo encontro, onde nós estaremos dando continuidade a esse estudo a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Até lá e que Deus te abençoe.